Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Qual que foi o ponto de virada? O meu livro aqui, que eu presenteei você, o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, na minha vida teve várias viradas, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vim de uma família muito pobre. Aos 12 anos eu virei vendedor de coxinha, porque eu encontrei uma oportunidade de empreender, nem sabia o que era empreender, né? A mulher que fritava salgadinho falou, eu não vou te contratar, mas eu vou fritar uma cesta de salgadinho. Se você voltar com um salgadinho, no dia seguinte você não tem mais nada. E você só vai ganhar naquilo que você vender. Então, ou seja, um empreendedorismo ali na veia, né? Aos 17 anos eu empreendi pela primeira vez no meu negócio. Quebrei 6 vezes. E a última vez eu tive uma quebra grande. E nós estávamos conversando nos bastidores que se eu tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira quebra, eu não teria construído o que eu construí. Sim. Então a persistência, a resiliência, a disciplina, a constância, né? Faz com que o resultado, claro que é um conjunto de outros fatores, mas que o resultado ele vem aparecer em um determinado momento. Sim. Qual que foi o momento de virada? Ou do João, ou da Loft, ou de ambos, que a partir daquele momento, embora a gente tenha vários momentos de viradas, né? Sim. Você contou saindo da empresa de cosmético, abrindo a sua outra empresa, vendendo, entrando no mercado imobiliário, mas qual que você considera aquela que de fato foi assim um divisor de águas aí? Eu vou te contar, Ueda, eu acho que no final eu tive vários desses e foi uma construção, não foi um ponto só. É engraçado que eu estava até hoje almoçando com um amigo meu, que a gente tem um amigo em comum, que é um cara que eu admiro bastante, teve bastante sucesso. E há uns 7, 8 anos atrás, ele falou para mim, João, você tem uma trajetória muito bacana, mas os seus ciclos são muito curtos. Você ficou no máximo 4 anos na mesma empresa ou no mesmo negócio, e isso pode ser um branding ruim para você, né? Ou não, né? Ou positivo, exato. Né? E é engraçado porque hoje, vendo, enfim, vivendo bastante a Loft, entendendo até o nosso público interno e a moçada que a gente tem lá dentro, a gente vê que os ciclos são cada vez menores. Mas tem que ser. Tem um estudo, que fala que o cioso não pode ficar mais do que 5 anos nas empresas porque ele fica viciado, exatamente. Alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Exatamente. Então, eu acredito hoje, e é engraçado porque eu achava que isso era uma marca ruim para mim, e hoje eu vejo que, na verdade, foi algo muito positivo. Para você construir algo grande, não tem jeito, você vai ter que tomar riscos grandes. E com riscos grandes você erra também. Sim. Então, eu acredito que para mim não houve só um ponto de virada. Cada final de ciclo desse foi um ponto de virada. Que legal. Então, e que contribuiu para a nova fase, né? Totalmente. Então, você está com quantos anos, João? Tô com 42. Quase igual, você é de 77, então. 78. 78? Eu acabei de fazer 42. Acabou, eu sou de 78, eu faço em outubro. Então estamos aqui na mesma... Estamos pertinho. Para mim, então, cada uma dessas mudanças foram muito importantes. Então, isso me ajudou bastante a construir acho que foi uma construção de momentos de virada. Não houve um momento só. E acho que tem um ponto muito importante que ninguém faz sucesso sozinho. Então, o que eu falo é que a gente montou lá no começo o que eu chamo de molécula perfeita. Então, a gente juntou pessoas com habilidades diferentes, que somaram e eram extremamente complementares entre si para conseguir construir um negócio muito, muito grande. E o que a gente tinha em comum é que a gente compartilhava dessa visão e dessa visão de túnel com grande clareza onde a gente queria chegar. Então, no final das contas, são as pessoas. Então, muita gente fala assim, mas por que esse negócio ou aquele negócio? Você vê, tem gente tendo muito sucesso em milhares de negócios diferentes, né? Sim. Então, não é o negócio, são mais as pessoas. Sim. E o que você se propõe e com quem você consegue se juntar para fazer um negócio realmente muito, muito grande. Né? Eu gosto de falar, João, só para aditivar aí a sua colocação, é que não é o que mais, né? É o como e quem, né? É o como se faz aquela mesma coisa, né? Tem gente vendendo banana
e não ganhando dinheiro. Tem gente vendendo banana e ganhando dinheiro, tem gente vendendo ouro e não ganhando dinheiro, tem gente vendendo ouro e ganhando dinheiro, né? Não é o como e a liderança, né? Quem são as pessoas envolvidas no processo. Vocês são em 3 sócios, é isso? Você e mais 2? Nós somos 3 fundadores. 3 fundadores, mas nós temos outros cofundadores também, que são pessoas fundamentais e que fizeram a Loft nesse modelo de molécula, que fizeram essa construção para a molécula perfeita, isso lá no momentinho inicial. Mas hoje eu diria que nós hoje no time nós somos mais de 400 pessoas, então nós somos 400 fundadores. Sim. Porque o que a gente busca dentro da Loft são pessoas com um espírito extremamente empreendedor. Intraempreendedores. Né? Exatamente. Tem que ter, né? Essa é a ideia. É um exercício que tem que fazer sempre, né? E o que você vê de perspectiva e expectativa nos próximos anos? Você que é bom em algoritmo, pelo jeito. Imagina. Eu acho que até teve um ponto que você trouxe antes que eu queria trazer um pouquinho também, comentar com você sobre um pouco até do que a gente vê de experiências lá fora. E o que é muito bacana do Brasil é que a gente consegue olhar para alguns mercados e meio que olhar para o futuro. Então, eu digo que em alguns setores e alguns mercados, a gente consegue ver o que está acontecendo lá hoje e falar, eu acho que os próximos passos daqui são algo parecido com o que tem lá. Um oceano azul ainda do Brasil, né? Total. E quando a gente fala de corretagem, que é incrível, porque tem muita gente que fica com essa dúvida, mas o que vai acontecer com o corretor? Qual que é o futuro do corretor? Acha que vai acabar, acontecer? Né? O corretor vai acabar. E é incrível que ano passado, o que a gente fez? A gente levou aqui em torno de 20, 25 donos das maiores imobiliárias de São Paulo para um evento muito grande que acontece em Las Vegas. Então, lembrando da questão dos eventos, porque esse é um evento que chama Inman Connect, que é um evento muito focado para o setor, então para imobiliárias, corretores e tudo, e muito relacionado à tecnologia. Sim. E o grande propósito de levar eles foi mostrar que o futuro da corretagem não é desintermediação. Sim. O futuro da corretagem é o corretor ter muito mais ferramentas para que ele consiga prestar um serviço cada vez melhor. Então a gente vê que essa é uma profissão que é muito bacana, porque você tem uma série de benefícios. Então você tem liberdade de horário, você não tem teto de remuneração, você trabalha com o que você gosta na região que você gosta. Então tem uma série de pontos muito positivos. Mas o branding hoje do corretor no Brasil está depreciado. E a gente está trabalhando muito em falar, poxa, como é que a gente consegue mexer esse ponteiro, né? E como é que a gente consegue ajudar até na capacitação e na autoestima de todo mundo que trabalha no mercado. E o que a Loft tem feito nesse caminho é muito interessante, que a gente criou um programa dentro da Loft chamado Top Brokers. Exatamente para a gente fomentar cada vez mais o desenvolvimento profissional dessas pessoas. Está gerando estímulo, né? Exato. E a gente vê que esse é o caminho do futuro. Assim, a melhor forma de você conseguir gerar essa transformação é estimular o aprendizado, a capacitação e tudo. Porque às vezes você faz uma venda num mês e aí você fica quando que vai ser a outra, né? 10 meses para conseguir fazer uma outra venda e assim por diante. Mas isso é comportamental, viu? Sim. Mentalidade, e aí no meu livro eu mostro. Esse livro aqui, João, só para fazer um aditivo, ele era uma miniatura que eu entregava para corretores de imóveis. Tá. Eu fiz o primeiro ano 3.000, eu fiz um pocket, entreguei. No segundo ano 3.000, entreguei. No terceiro ano, entreguei. E ele tinha 70% mentalidade, comportamento e competência e 30% técnica. Técnica, se você pegar, por exemplo, o médico, ele sai com muita técnica, o engenheiro, ele sai com muita técnica, o arquiteto, ele sai com muita técnica. Mas por que alguns ganham miséria e outros multiplicam milhões? Se de repente a escola e a técnica foi a mesma, né? Mentalidade, comportamento e alguns acúmulos de algumas competências que naquela jornada faz uma diferença. E eu entendi isso. Eu faço muito modelagem, como você já fez. Eu faço muito hackeamento, tanto lá fora como aqui. Então eu fui estudar as maiores empresas de vendas, de marketing, de pesquisa, de inteligência, de tudo. E entendi, criei meu próprio algoritmo na minha empresa, né? Entendi o meu algoritmo. E depois eu fui estudar sobre pessoas. Eu fui estudar PNL, neurociência, eu fui estudar semântica, fui estudar um monte de coisa aí para entender a muito psicologia, né, do ser humano. E aí entendi que também tinha um gargalo, tinha um gap, tinha aqui uma falha. E aí eu juntei esses dois, o modelo de sucesso,
técnico, né? Que aí tinha uma lógica, e aí um modelo mais comportamental de como. Quem são as pessoas? A gente percebe que no Brasil, os corretores e, em geral, as imobiliárias, eles tendem a não colaborar muito entre eles. A gente vê um cenário muito mais de competição do que um cenário de colaboração. E é muito interessante entender como o mercado americano funciona, em que a base do mercado é a colaboração, em que cada parte fica com um pedaço da remuneração da corretagem, mas eles perceberam que ao longo do tempo eles conseguem fazer um volume de transações muito maior. E, na verdade, isso alimenta o ecossistema de forma muito positiva, Sim. porque isso gera transparência também para todo o mercado. E quando você tem transparência, você consegue saber quanto vale seu ativo, quanto tempo ele leva para vender, tudo isso. E isso faz com que o volume de transações seja muito maior. Então, um dos pontos que a gente acredita que fazem com que as pessoas demoram tanto tempo para trocar de imóvel aqui no Brasil, a frequência de troca seja pequena, é por toda essa fricção que existe no processo, né? E o que a gente está também tentando atuar e, enfim, plantar essa semente, que é a semente da colaboração. Então, na plataforma da Loft, que é o que eu te contei, que é essa segunda fase em que a gente tem imóveis que também não são nossos, o que acontece é que você tem um corretor, que é o corretor do vendedor, e tem o corretor do comprador. E o que a gente fez muito e está fazendo é ajudar esse corretor do vendedor a obter um contrato de exclusividade para a gestão daquele imóvel. Sim. Só que um contrato de exclusividade, geralmente para uma imobiliária local, do ponto de vista do vendedor, não é algo que faz muito sentido, porque ele fala, bom, eu não vou conseguir distribuir. O que o vendedor mais quer? Ele quer vender pelo maior valor possível no menor tempo possível, né? E aí, o que a Loft consegue fazer é, então, você tem esse corretor dessa determinada imobiliária, ele consegue obter a exclusividade com o apoio da Loft, ele coloca na plataforma, a gente espalha esse imóvel para 10.500 corretores, 400 imobiliárias, e o resultado é que a velocidade de venda desse imóvel é incrível. Quantos corretores hoje vocês têm cadastrado? Hoje tem quase 11 mil corretores. Quase 11 mil. Sim. Então, esse efeito, e a gente está realmente trabalhando muito para fomentar esse tipo de comportamento, porque essa colaboração é muito importante acontecer. Mas para ela acontecer, você tem que ter um bom modelo de precificação, porque você tem que ajudar o corretor a ter ferramentas para poder sentar com o cliente dele também e explicar o quanto vale o imóvel dele, que é aquele ponto que a gente começou a falar lá atrás. Então, o cliente hoje ele não tem ideia de efetivamente quanto, ele só sabe qual é o preço pedido. E a gente viu, quando a gente fez todo esse estudo com as matrículas, que em alguns bairros de São Paulo a diferença entre preços pedidos e preços realizados chega a ser 30%. O corretor hoje, que tem as ferramentas da Loft, ele chega lá, ele tem uma precificação, porque ele tem todos os comparáveis, então ele fala assim, Ueda, o seu apartamento não vale 1 milhão, ele vale 800. E eu vou te mostrar por quê. Porque num raio de, 800 metros em torno do seu apartamento, foram vendidos nos últimos 6 meses esses 15 apartamentos, que têm as mesmas características que o seu, por esses valores. Inclusive, no seu prédio, foram vendidos essas unidades por esses valores. Então, se você praticar esse preço mais alto, você vai levar muito tempo para vender. Se vender. Se vender. E aí, isso empodera o corretor e gera uma confiança do vendedor no corretor completamente diferente. É lastreado a uma coisa mais racional, né? Sim, não é uma coisa exatamente. Que o cara, tô achando que fale isso. Exatamente. Né? Então é muito o que você está falando, de fato, claro, vem a tecnologia junto, né? Mas é muito também de posicionamento, mentalidade, ele tem que estudar, ele tem que aperfeiçoar. Sem dúvida. Tem muitos corretores que vai mostrar o imóvel, ele chega junto com o cliente e nem conheceu o imóvel, ele pegou a chave naquele momento. Então Exato. Falta bastante essa questão, por isso que eu toco muito, mentalidade e comportamento. Então quando se mudar esses 2 itens, e claro, com muito conhecimento, né? Sim. Muita capacitação, o mercado vai ficar um mercado muito mais atrativo nesse olhar. Né? Não, até nesse exemplo que você deu, você vê que interessante. Eu falei da jornada do vendedor lá, né? E aí você tem a jornada do comprador. O que acontece é que quando você tem um corretor que fez uma captação nesse molde, com uma exclusividade que faz a gestão daquele imóvel,
todas as visitas vão ser concentradas nesse corretor. Então, ele sabe tudo do imóvel. Porque ele captou, ele conhece o proprietário, ele sabe os acabamentos, ele sabe, enfim, até os horários que ele pode levar, tudo isso. Então, a visita fica muito mais proveitosa também. Sim. E aí, nesse modelo, você tem um corretor do comprador, que sabe quais são as necessidades do comprador, Sim. e sempre acompanhado pelo corretor do vendedor, que sabe quais são, enfim, as dores e necessidades do vendedor também. É a teoria do dividir para multiplicar. Exato. Né? Nos Estados Unidos tem eu palestrei o ano passado na maior convenção de uma entidade que chama BNI, Business Network International. Tá. Eu fui o palestrante convidado e lá eles têm uma frase que chama Givers Gain. Doadores ganham sempre mais. E eles ensinam também esse poder da contribuição, que é vamos dividir para multiplicar, né? Sim. 30% de 1 bilhão é melhor do que 100% de 1 milhão. Assim como 5% de uma empresa multibilionária vale muito mais do que 100% de uma empresa pequena ou que não performa. Exatamente. Então falta um pouquinho esse discernimento, essa consciência, essa clareza que o jogo mudou e mudou faz tempo, né? Sim. João, o mercado, não só brasileiro, não só mundial como brasileiro, ele vem mudando há muito tempo. E as pessoas que conseguem, de fato, sair na frente é aquelas que têm esse olhar e ouvido, tato de perspicácia, né? De falar, opa, aqui já mudou, vamos correr para esse lado. Exato. E aí a gente vai seguindo uma outra tendência, criação de um novo movimento, né? Sim. E muito, para mim, com essa ênfase da colaboração. É muito importante, porque sem isso a gente não consegue o Uber, quebrar. Co-work e por aí vai, Exato, né? exatamente. Os negócios colaborativos, né? Exato. E digo mais... Que já tá velho, né? É verdade. E dentro, o que é interessante é que a gente tem, enfim, menos de 2 anos de companhia e já está acontecendo. Então, tem vários top brokers que estão virando milionários. Sim. Casos reais. Assim, não é que eu ouvi falar, está acontecendo. Eu era corretor, não sei se eu te falei, né? Eu comecei com um escritorinho de 30 metros quadrados, só eu e uma pessoa que aceitou trabalhar por 3 meses sem receber salário, viu? Aí foi um desafio, mas numa outra oportunidade vai conhecer a minha história. Sim, vai ser um prazer, Obrigado, João. Obrigado, gratidão. Eda. Muito obrigado, um abraço a todos que participaram também. Enfim, a gente está aqui para compartilhar, enfim, informações, conhecimento e fazer com que esse mercado seja cada vez melhor. Vai ser. Até mais.